continuamos, Tudo bem, tem que continuamos ser. a retomar a vida. É. Hum, a conexão não está muito boa. Estamos. Certo. Será que é a minha conexão que não está muito boa? Não sei, ou é a minha ou é a sua, pode Acho ser que as não. duas, não, é dramático. Às vezes é dramático isto. Não, porque, olha lá, você fica rodando, olha lá. Ei, então, a internet aqui aparentemente está boa. Aqui também. Agora a sua que Vamos tá? acreditar, aqui também, não sei, vamos acreditar que vamos conseguir fazer isto e vamos falando. Ok, muito bem. Aham. Ok, Tatiana, bom, bora lá. então vamos lá. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos lá. E eu estou aqui. Quer se apresentar? Muito obrigada. O meu nome é Cristina Souza, eu sou coach e PNL trainer em Portugal, através de uma marca chamada I Have the Power, e conheci a Tatiana nas redes sociais e decidimos fazer aqui uma pequena conversa em conjunto. Isso, isso. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre incertezas. Incertezas, como lidar com as Uhum. incertezas, enfim, né? Sim, Toda essa, né? Tudo isso que nós vamos, justamente por que que nós escolhemos esse tema, né? uhum. Porque nós estamos vivendo em uma das maiores incertezas que nós já Sim, vivemos até hoje, sim. acredito eu, Sim, enquanto, não é? enquanto civilização, enquanto povo na sua generalidade, eu acredito que sim. Um desafio desta natureza eu acho que nós nunca tínhamos vivido. Ninguém. Pois é, e você falou uma palavra que é uma palavra bem interessante, desafio, porque essa é a primeira coisa que eu acho muito interessante nós comentarmos, né? Que as incertezas, elas definitivamente nada mais são do que desafios. Claro. Por quê? Porque é o desconhecido, né? É o Totalmente. desconhecido. Total, total. E nós como seres humanos, nós temos um medo, né? Um medo instintivo, né? Instintivo, porque é da nossa natureza, É, do desconhecido. Por isso, é. nós temos que tomar muito cuidado com lidar com Sim, incertezas, né? totalmente. A nossa cabeça, e quando eu digo a nossa cabeça, bem mais do que o nosso consciente, é importante termos a noção que quem manda nisto tudo é o nosso subconsciente. O nosso É. subconsciente não gosta de incertezas, não gosta de algo que ele não consiga controlar, não gosta desta coisa de eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Porque se eu soubesse, por exemplo, que isto acaba amanhã, a coisa era tranquila, mas a questão é Seria que mais seria muito fácil. mais fácil. Eu costumava, nós em Portugal, se calhar, estamos há algumas semanas um bocadinho mais à frente que vocês aí no Brasil, na reação Ah, que a bom, esta né? pandemia, não é? Porque já estamos na fase do voltar ao normal. Aham. E a verdade é que aquilo que eu costumava dizer e continuo a dizer que a coisa mais importante para todas as pessoas cá era perceber, não era tanto que havia luz ao fundo do túnel, era que o túnel tinha fim. E, que, e, que Isso. íamos, e que íamos conseguir lá chegar. Porque esta é que era a grande incerteza, não era quando é que terminava o túnel. E, Aham. e a sensação que eu tive, e que acredito que muita gente tenha tido, quando veio para casa, é que era, pronto, isto é uma semana. Não é? Foi logo no início de março, isto é uma semana, pronto. Depois, ao fim de uma Isso. semana, começamos a perceber, se calhar não é bem uma semana, se calhar são 15 dias, e de 15 dias já estamos em 2 meses. E esta coisa de eu não saber o que vai acontecer amanhã é o pior. Porque se eu soubesse que isto terminava no dia 30 de maio, pronto, estávamos bem. A nossa cabeça dava-nos esta certeza dava-nos alguma tranquilidade. E essa tranquilidade é o que o nosso cérebro procura e é aquilo que nós temos que também aprender a dar. Porque senão ele vai continuar nesta incerteza
que leva à frustração, leva à fúria, leva à angústia, leva a ódios, leva a uma série de coisas que não são os melhores sentimentos para ter. Não, não, definitivamente não. Pois é, e é verdade. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer aquele famoso planejamento, né? Você falou sobre controle, mas a verdade é, uma coisa que nós temos que ter em mente. Primeiro, as incertezas, elas são, é uma constante em nossa vida. Inevitáveis, sim. E segundo, ilimitáveis. E segundo, controle, nós temos controle de 5% de tudo que a gente vive. Nós não temos controle de absolutamente nada. Então, é que quando escancara para nós, assim, dessa forma que foi escancarado, né, é muito mais agressivo, podemos falar assim, né? Então, a gente se sente, eu acho que esses sentimentos que você acabou de citar, né, como angústia, frustração, até medo, né? Nós temos inúmeros, é um mix, né, de sentimentos, né? E Completamente. isso realmente, ele vem, exatamente, e isso vem cada vez mais forte, né? Completamente. Porque você não vê o fim do túnel, como você falou. É. Daí você fala assim, tá bom, E, então vamos lá, como lidar com tudo e isso? principalmente quando olhamos para as pessoas que teoricamente deveriam ter essa capacidade de ver e não têm, não é? Estejamos a falar de questões políticas ou estejamos a falar, por exemplo, de líderes de empresas. E temos que ter esta noção, que às vezes temos que agarrar nós isso com as mãos, que eu acho que se calhar é a primeira técnica, e sermos nós líderes do nosso destino e líderes daquilo, quanto mais não seja, daquilo que vai dentro da minha cabeça. E portanto, esta é se calhar a primeira grande dica é eu começar a perceber que tenho que controlar os meus pensamentos. Desculpa, eu costumo dizer um bocadinho a brincar e a falar a sério, que se eu escolho a roupa que quero vestir e se eu escolho aquilo que quero comer, então eu também devo ter a capacidade de escolher aquilo que vai dentro da minha cabeça. E as Claro. pessoas às vezes acham que uma coisa é completamente diferente da outra. E não é. Eu tenho essa escolha. Às vezes é um bocadinho de trabalho e nós já sabemos que a nossa cabeça também é um bocadinho preguiçosa e, portanto, Pois é. ocupamos sempre o caminho mais curto, não é? Mais fácil. Então, a neurociência ela explica bastante isso, Exatamente. né? Que nós simplesmente o nosso cérebro, né? Ele serve para economizar energia, para salvar energia. Então, ele utiliza os dados que já existem, né? Dentro aqui da nossa memória RAM aqui, né? Com base em experiências e tal, para poder formar tudo aquilo da solução, né? Para buscar a solução. E uma vez que você e aí que está a questão, por que que nos frustra tanto, nós temos tanto medo com incerteza? Porque você não tem esses dados previamente armazenados em nossa memória. Totalmente. Daí o que você faz? Você dá um bug no cérebro. Completa. Você dá um bug no cérebro. Você fala assim, cara, e agora? Para onde eu vou? Por quê? Porque você não tem aquele dado compilado, certo? E o cérebro fala, não sei, estou perdido. Mas aí que está a questão. Uma coisa que você acabou de falar com relação a pensamentos, né? Nós somos o que pensamos, né? E uma vez que você pensa, você age com base nesse pensamento e a sua ação gera um resultado. Completamente. Então tudo começa pelo pensamento. Então, se você começar a cuidar do seu pensamento, você starta essa cadeia de uma forma mais direcionada, de uma Sim. forma mais equânime, né? De uma forma mais certa, né? Assertiva, né? E como fazer isso em tempos de incerteza? Aí que está o desafio, Ok. né? Eu acho Daí que podemos, que nós começamos a comentar, sim, né? e podemos começar pelas pequenas coisas. Ou seja, por exemplo, o ter uma rotina todos os dias. Não tem que ser todos os dias a mesma coisa, mas ter uma rotina. Ou seja, eu levanto-me de manhã com algo para fazer e sei o que vou fazer a seguir, e sei o que vou fazer a seguir. O ter a agenda organizada, mesmo que seja para ficar em casa, mas ter coisas organizadas dá alguma certeza ao nosso cérebro. Não é exatamente o ideal, mas é uma forma, por exemplo, uma pequena forma de ir trabalhando essas incertezas que mais à frente vão aparecer. É um ponto inicial, né? Não é questão de forma ideal, mas é o ponto inicial. Tanto é que existe um livro aqui no Uhum. Brasil falado Arrume a Sua Cama. Eu não sei se você Sim, conhece como a esse sua livro. vida.
onde ele... Mary Kondo, sim. Exato. Isso, e ele fala exatamente do fato de você começar a ter disciplina para você organizar o seu cérebro, organizar a sua vida, enfim, tudo começa com essa organização que você acabou de comentar, né? Completamente. Então, isso é uma coisa que você não... Você fala assim, tudo bem, eu não tenho certeza, e agora, o que fazer? Arruma a sua vida, né? Você sabe o que fazer, na verdade. Nós temos a nossa rotina, né? Todo dia você tem a sua rotina, independente se você não pode sair de casa ou não, você tem um monte de coisa para fazer, Claro, certo? claro que sim. Você continua com seus sonhos, você continua com seus desejos, com seus propósitos, né? Você continua com tudo aquilo. E muito disso não parou, muito disso não desapareceu. Muito pelo contrário, até se calhar eu tenho mais tempo para pensar, para organizar, para trabalhar nisso, não é? Usando as Exatamente, ferramentas porque que a eu tenho à rotina disposição, mas fazendo isso. Portanto, sim, claro que sim, claro que sim. E se calhar apostar até um bocadinho mais nisso, não é? Claro, sem dúvida, porque a rotina não permite que a gente faça isso. Você não tem tempo para pensar, o que que eu quero? Tá bom, então agora eu vou fazer um curso de moda porque para mim vai ser bacana, eu vou chegar lá e vou fazer. Não, você não consegue pensar no seu dia a dia. É Essa isso. correria, né? Essa rotina não permite. Então, uma vez que você consegue, né, obrigado, né, você é obrigado a pensar, a ficar, né, em casa, você pensa no seu propósito Completamente. maior, naquilo que você quer. Então, Completamente. isso é um lado positivo disso tudo que nós estamos vivendo, Sim, né? e eu posso aproveitar para fazer muita coisa. Eu não sei exatamente qual é o sonho de cada uma das pessoas que nos está a ouvir, mas sei que todas elas têm sonhos. Portanto, Sem se dúvida. calhar, todas elas têm. Portanto, se calhar é tirá-los um bocadinho da cabeça e começarem a passá-los para o papel e para a vida daquilo que eu quero fazer. Porque continuar à espera do Príncipe Encantado, quer dizer, é uma ideia que a Disney nos vendeu, mas muito sinceramente já percebemos que não funciona, não é? E portanto, cada vez Ou você, mais o ou você nosso corre futuro atrás depende dele de ou você nunca nós. vai ter. É, é. Eu tenho uma frase que costumo usar muitas vezes, que é tudo começa e acaba dentro da nossa cabeça. E tudo começa e acaba dentro daquilo que são as minhas ideias. E se eu conseguir efetivamente passar para além da minha cabeça, eu consigo efetivamente ter algo de diferente. Se eu não conseguir. Isto é as vantagens e as desvantagens de estarmos em casa. Se acontece isto, se eu não conseguir sair da minha cabeça, se eu não conseguir sair para aquilo que aquilo que eu quero efetivamente, é difícil, é cada vez mais difícil eu ter alguma coisa que realmente valha a pena para mim. Porque as coisas que valem a pena para mim implica lutar, implica fazer qualquer coisa. E o dia a dia era como dizias há bocado e dizias bem, o dia a dia não nos deixa espaço nem tempo para ter essa capacidade de pensar bem naquilo que são os nossos desejos e os nossos sonhos. Não, não deixa mesmo, não deixa mesmo. Então, uma coisa que é fato, as mudanças, você pode perguntar assim, como lido com incerteza? Nós estamos falando de incerteza, ok, a gente já entendeu que temos que conversar com o nosso cérebro, né, dar informação, daí você não tem aqueles dados para poder lidar com as incertezas, obviamente, você nunca viveu aquilo, por isso nós temos tanto medo do desconhecido. Daí você fala assim, tá, como que lida com isso? Primeiro é tendo clareza, entendendo que as incertezas existem, né? E realmente o que você acabou de falar de iniciar e finalizar dentro do nosso cérebro, isso faz total sentido, porque se você entende, né, que você criou aquele pensamento, daí você vai partir para ação e você vai transformando aquele em hábito, ou seja, gerando um resultado. Aquela incerteza, ela vai começando a se desmiuçar, ela vai começando a se destrinchar, ela vai se transformar em certeza. Por quê? Porque você vai formando o seu caminho aos poucos, você vai entendendo que você é dono do seu destino, né? Você vai E formando. ganhando poder com Então, isso.
Exatamente, aí que está a questão, ganhando poder. E quando você ganha poder, você simplesmente se sente bem, né? Você simplesmente tem mais motivação, enfim, você se sente mais autoconfiante, você tem mais resultados porque você age mais, você não, Você, você você muda o muda foco, né? Você muda completamente, você muda aquele foco das incertezas do problema para e agora? Qual é a oportunidade que eu tenho com relação a isso? completamente. E tudo. Qual o caminho que vai me levar a isso, E né? Um eu, caminho eu não extraordinário. sei se tu já reparaste que tudo começa com uma pequena questão, que é transformar aquilo que eu chamo problemas em desafios. Que foi assim que nós começamos a nossa conversa. É um Exatamente, pormenor exatamente. tão pormenor, não é? Que às vezes até nos passa Aham, despercebidos. É olhar para as coisas é, que nos acontecem e que nos vão continuar a acontecer, não é? E pensar assim, é. ok, isto podia ser um problema, mas e se eu pensar nisto como um desafio? Se eu pensar nisto como um desafio, muito provavelmente a minha atitude é completamente diferente. Eu reajo de Total. forma diferente. E ao reagir de forma diferente, vou ter resultados diferentes. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, dos empresários, eles falam assim: o problema é a solução. E isso é verdade, porque às vezes nós não encontramos, né? A gente fica tão focado naquele problema. Ah, eu estou aqui enclausurado, não consigo trabalhar, e, enfim, um monte de problema que gera. Ok, mas e aí? Né? E aí? O que você vai fazer? Você não tem como lutar com relação a isso. Você vai gastar sua energia? Até porque Perda de tempo? Até porque a grande maioria das coisas que acontecem na nossa vida, como dizias há pouco, nós não controlamos, mas controlamos a reação a elas. E é aqui que a grande maioria das Exato. pessoas se esquece desse pormenor, que é, se eu controlo a reação, eu controlo tudo. E aí é que eu ganho. E aí é que eu Absolutamente ganho, não tudo. é? Porque isso faz-me ganhar. De qualquer forma, faz-me sempre ganhar. E essa Claro. postura, lá está, começa com isto, olhando para o desafio, e uma das formas de eu organizar e ajudar a minha cabeça a olhar melhor é ter essas tais rotinas que falávamos há pouco também. Porque assim eu não fico só a pensar no problema, começo a pensar em como é que eu ocupo o meu tempo, que Uhum. é outra das coisas que, não é? Quem tem uma agenda e quem está a continuar a trabalhar está com a situação resolvida. Mas quem não tem essa Claro. situação, não é? Como é que eu ocupo o meu tempo? Não é? Como é que eu ocupo o tempo das minhas É. crianças? Como é que eu concilio isto E tudo? De uma forma de produtiva, forma claro, claro, produtiva, e, né, e, não é sentar em frente à televisão e ver Netflix o dia todo, não é? Quer dizer, não pois é? é. Uma outra ferramenta do coaching, eu não sei se você usa essa Uhum, ferramenta, é assim, nós olhamos a colina, né? Olhamos a sim, montanha. É o problema. Daí você fala assim, ok, como é que eu vou chegar lá? É um passo depois do outro. Isso, sim, eu acho, depois que eu aprendi a enxergar isso, você fala assim, nossa, parece tão simples e definitivamente é sim, simples, mas ou sim. seja, você não dá uma proporção maior para aquele problema, Nós, nós, costu- né? nós, Se você, nós costumamos dizer aqui em Portugal como é que se come um elefante? Às fatias. Ah, sim, não é? Ou exato, seja, quando eu olho para o exato, você elefante vai, é muito grande. Em princípio, eu não darei conta daquele problema, não é? Mas se eu partir em exato. fatias, se eu partir em bifes, se eu dividir aquilo em bocadinhos, provavelmente eu vou Aham. conseguir resolver cada um daqueles bocadinhos. Tenho é que ter essa capacidade. E essa capacidade começa aqui dentro, não é? De eu ser capaz de Exato. pensar, calma, calma, vamos respirar fundo, vamos olhar outra vez para a montanha, não é? Então, e como é que eu chego lá em cima? Agora foi a tua vez. Ah, eu caí. Agora foi a tua vez. Como é que eu chego lá em cima? Tenho que começar a subir. E começa por quê? Começa pelo primeiro passo, não é? Começa pelo primeiro momento em que eu vou. Pronto. E a partir daí é só continuar a mexer as pernas e continuar a subir. Porque Sem eventualmente eu hei de dúvida. lá chegar. Eventualmente eu hei de... Não, É porque você, posso precisar... Desculpa, posso precisar de mais tempo, não é? Ou posso precisar de menos tempo, mas vou lá chegar. sim, porque aquele problemão, ele vira um probleminha. Então você vai desmiuçando, você vai resolvendo, né, uma etapa, outra.
E todas aquelas incertezas, elas vão se caindo por terra, né? Como nós falamos aqui, Sim. você vai caindo por terra. Por quê? Porque você vai descobrindo etapa por etapa, né? Como ultrapassar todo aquele cenário novo que você está vivendo, né? Então você vai aos poucos aprendendo, inclusive, né? Um degrau depois do outro. E isso é muito bacana, por quê? Porque você tende a se estressar menos, você tende a lidar com um pouco mais de bem-estar, né? Com um pouco mais de qualidade de vida, que isso é uma coisa que eu falo muito, eu bato muito na tecla. Vamos ter resultados, mas como? Não é a todo custo que eu gosto de ter resultado, Eu diria, né? eu Você tem que ter diria, resultado de uma forma equânime. eu diria que começamos a ter mais momentos de felicidade, não é? Exatamente, perfeito, Vamos começando a perfeito. somar momentos mais na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso faz toda a diferença. A vida é feita de momentos, e momentos principalmente bons, né? É, Aqueles que nós é, aprendemos, é. elucidativos, né? Nós chamamos assim, Sim, né? sim. Até- Porque a incerteza ela gera muito medo, então a gente se trava muito, você não age. Daí você, se você não agindo, você não gera momentos sim. bons, momentos agradáveis. Então, e aí? O que você vai fazer da vida? Você vai viver uma incerteza? Há quem viva. Há quem viva. Há quem viva muito no medo, não é? No medo. Nada de errado com isso, Não, né? é uma Mas opção. É uma opção. é uma opção. Eu, eu- Cada um na sua, né? exatamente, é uma opção. Agora, eu diria, é um bocadinho como a história do Star Wars e da Força, não é? Há um lado negro e há um lado bom. Convém escolher o lado bom, não é? Há uma forma melhor de viver, há uma forma melhor, eu diria, de pensar. Porque lá está, tudo É, começa e acaba dentro da minha cabeça e, portanto, eu tenho que ter essa noção de que se eu pensar melhor, eu vou ter resultados melhores. E resultados melhores vão-me sem trazer uma dúvida. vida melhor, e aqui o melhor pode ser mais calmo, mais tranquilo, mais feliz, pode ser qualquer melhor. Um, e ao ter uma vida melhor, claramente vou construir um futuro melhor. Sem dúvida, uma coisa está atrelada à outra. Eu falo assim, nós temos o anjo e o diabo dentro de nós, né? Dentro de nós, dentro da nossa cabeça, né? Não vou entrar no mérito religioso, mas quem que ganha? Quem você alimenta, certo? Então, se você cuidar, o que que é isso? Nada mais é do que cuidar dos seus pensamentos, né? Se Completamente. você cuidar dos seus pensamentos, né, de uma forma mais madura, principalmente, né? Essa palavra ela diz tudo, né? De uma forma mais madura, mais consciente. Você definitivamente você vai ter ações produtivas e que te levem aos resultados que você quer, Completamente. né? Sim, completamente. E a felicidade. Completamente. E eu continuo a acreditar que é para isto que nós viemos ao mundo. É para ser felizes. Não, é para muita coisa, não É, é? é. Mas no saldo final das contas todas tem que haver um saldo positivo e tem que haver felicidade envolvida. E, portanto, se eu ainda não estou nesse caminho, está na hora de fazer alguma escolha, está na hora, se calhar, de fazer alguma mudança e de ter outra opção do que aquela que eu tenho até agora. Porque Vamos claramente, ajustar o caminho, né? Vamos ajustar o caminho, né? Se eu ainda não estou nesse caminho, vamos ajustar, né? completamente. Mas Até porque se eu não estou, continuar nele, a acreditar que vou ter resultados diferentes é uma parvoíce muito grande. Porque fazer sempre a mesma coisa à sim, espera que haja resultados diferentes não vai acontecer. Portanto, isso é insanidade. é a Isso é definição do insanidade. Einstein de insanidade, exatamente. Exatamente. Mas por isso que eu escolhi o coach, sabe, para trabalhar, justamente por causa disso, porque eu acredito bastante que, para mim, né, particularmente, a felicidade é eu ser melhor a cada dia. Quando eu olho para trás, eu falo assim: nossa, olha só, eu consegui evoluir nisso, naquilo outro. Eu consegui, por exemplo, lidar com uma situação totalmente adversa que nós estamos vivendo, né? De uma forma mais tranquila, me sentindo bem, com bem-estar. Então, isso faz toda a diferença, né? Porque você
mantém a sua felicidade, aconteça o que acontecer, né? Como você está buscando. E a sua sanidade, e o seu equilíbrio e a sua forma positiva de ver a vida. Até porque Claro. está mais do que provado que sempre que eu tenho uma forma positiva de ver a vida, isso tem influências até em questões de saúde, até em questões de... Está mais do que provado. Sem Portanto, não é? dúvida. Portanto, agora que estamos a viver um Sem desafio dúvida. de saúde, não é? Porque esta questão não é mais do que isso, é um desafio de saúde e de cuidado a nível mundial, não é? Percebermos que quanto mais positivo eu pensar, quanto mais positivo eu acreditar efetivamente que as coisas vão correr bem, também ajuda ao meu sistema imunitário, também ajuda a que eu não fique doente. Eu acredito, por exemplo, eu tenho uma crença dentro de mim em que acredito que ninguém da minha família vai apanhar o vírus. E quando me dizem alguma coisa em contrário, dizem, não, nós tomamos cuidado, obviamente, não somos parvos, nem tolos Claro. de andar a ter comportamentos esquisitos, mas tenho a certeza absoluta que vai correr tudo bem. Você não permite que o medo se instaure, Exatamente, né? exatamente. É aí que está a diferença, Exatamente. né? Controlar, Mas com certeza. tudo começa pelo controle aqui de dentro. E depois o resto é só ver as coisas a acontecer. Porque vão acontecer. Pois é, então, a questão é qual a postura que você vai tomar com relação aos acontecimentos. Exatamente. Né? É aí que está a questão. Você sabe que eu também penso assim, tanto é que agora, no Dia das Mães, nós tivemos o Dia das Mães nesse final de Nós semana. tivemos há Eu 15 não sei dias, se... sim. Há 15 dias não, na outra semana, É? desculpa, no outro fim de semana. Então, nós tivemos agora nesse final de Sim. semana. Daí eu tive uma amiga que falou assim, ai, sua mãe vai vir aí? Eu falei, ué, ela tá presa no apartamento dela, por que que ela não pode sair do apartamento dela e vir aqui? Sim. Sabe? Então, você fala assim, você vai ficar morrendo de medo? Faz sentido você deixar de viver por causa de tanto medo? Então, é complicado. Não. Né? É complicado Não, isso, faz mas sentido, pensar é positivo, complicado. né? Sim, e faz sentido tomarmos tudo quanto sejam medidas para que não haja potencial de contágio. Isso concordo. Sem Agora, dúvida, realmente é não, assim. sem dúvida. Eu ainda não percebi muito bem porque é que, por exemplo, nós em casa aqui, nós somos três aqui em casa e moramos os três juntos, não é? E, por exemplo, se quisermos ir à praia, não podemos ir os três juntos. Não estou há coisas que eu não estou a perceber muito bem, não é? Quer dizer, não faz muito sentido na minha cabeça. Não é? Quer dizer, mas é o que é, pronto. Mas efetivamente lá está. Para quem nos esteja a ouvir e para quem queira fazer qualquer coisa diferente, deixar acho que estas duas dicas são muito simpáticas, não é? Por um lado, a questão de ter rotinas e por outro lado, cada vez mais controlar, até porque nós começamos, a nossa cabeça é muito rápida e sempre que nós começamos a ter pensamentos menos positivos, eu tenho que os parar, porque senão eles vão, como vocês dizem muito bem, ladeira abaixo num instantinho, não é? Portanto, temos que ter essa noção. Portanto, acho que estas duas dicas que nós deixamos aqui são muito interessantes para quem queira agora aprofundar as coisas, obviamente, não é? Mas são duas dicas simpáticas. Ter rotinas e controlar pensamentos e controlar aquilo que vai aqui dentro, porque é essencial para que eu tenha claramente dias mais felizes, seja em plena pandemia ou seja fora da pandemia, não é? Porque nós não vamos ficar assim ad eterno. Não é? Vamos ficar assim mais algum tempo. Se Deus quiser. Não, nem Deus vai querer. E agora eu vou te falar de uma terceira ferramenta que eu uso particularmente, que eu estou aprendendo. Você falou de controlar os pensamentos, né, que nós estamos falando, né, como segunda ferramenta. A terceira é como controlar os pensamentos. Meditação. Isso é uma coisa que eu pratico e eu recomendo, que você fala assim, tudo bem, é muito fácil falar, né, de controlar o pensamento. Não, definitivamente. Outra frase que eu gosto bastante é, se fosse fácil, todo mundo faria. Você entende? Então, não, definitivamente não é fácil. Não é fácil você evoluir, você crescer dói, entendeu? Amadurecer dói, né? Você se controlar, né? O pensamento se controlar. Como é que eu vou? O pensamento já foi, como você falou. É muito rápido. E é verdade, é muito rápido. A meditação ela ajuda muito, muito a gente ter mais serenidade. E eu até acredito
que esta coisa do controlar pensamentos, há momentos. Ou seja, há momentos em que eu, para não dizer dias, há malta que passa semanas e anos nisto, não é? Mas vamos falar com mais positivo. Há momentos do nosso dia em que, se calhar, nós estamos mais predispostos a pensar positivo do que não. E, Claro, portanto, o ter claro. esta consciência, o ter esta capacidade de perceber, pá, se calhar eu preciso de ir ali 10 minutinhos, fechar os olhos e pensar um bocadinho em nada, ajuda a acalmar, ajuda Isso. a sossegar, digamos assim, a cabeça. É. E o sossegar a cabeça faz com que eu tenha uma. Até porque, em termos de processos neurológicos, está mais do que mapeado, não é? De eu conseguir depois Uhum. pensar até de uma forma diferente. E, portanto, a Claro. meditação é uma ferramenta brutal nessa forma de controlar pensamentos. Sim, claro que sim. É, porque nós formamos o pensamento. Uma vez que você forma, você pode transformar, né? Não é uma coisa imutável, não é uma coisa que você Não, fala, não, está não. estagnado. Você pensa assim e você, pronto, acabou. Não, muito pelo contrário. O mundo ele está aí numa constante mudança. A única coisa que, é, que, é, que é certo é É a que tudo mudança. vai mudar. É a mudança, né? Absolutamente tudo vai mudar, né? Então, isso, se você tiver isso em mente, você lida com todas essas incertezas que nós estamos falando de uma forma mais natural, Completamente. principalmente. Você entende que tudo isso é natural, faz parte, e você está num processo de aprender tudo aquilo, e é muito mais fácil você lidar assim, né? Você vive melhor, Sim, né? Você tem mais qualidade de vida, né? completamente. Totalmente. É, então, Totalmente de acordo. e, E de acordo então, e deixando a sugestão para quem nos está a ver e para quem nos vai ver, não é? Que é essa questão de, já tem aqui 3 ferramentas que pode usar no dia a dia e criar os seus momentos de maior felicidade. exatamente, exatamente. Ao invés de você colocar aquele monstro incerteza na cabeça, né? Coloca como oportunidade, né? Eu vou aprender e vou ser melhor, vou sair dessa incerteza melhor, mais forte, né? E uma nova versão, eles falam, uma nova versão de Sim. mim, né? Sim, É muito bom. as borboletas precisam de um tempo no casulo para se transformarem em borboletas, não é? Portanto, se calhar nós É. tivemos todos agora aqui há algum tempo e se calhar vamos ter ainda mais algum tempo de casulo. Portanto, espero que haja gente que aproveite para se transformar em borboleta, que quando isto terminar não continua a ser uma minhocazinha, não é? Portanto, Pois é. Essa metáfora da borboleta é tão linda, né? Como é que pode, né? A gente não percebe, né? Que nós somos parte da natureza, né? Sabe que eu sempre falo isso. Você fala assim, nossa, quem você admira mais? Eu vou responder, a natureza. A natureza, para mim, ela tem a resposta de absolutamente tudo. E nós fazemos parte da natureza, você sabe? sim, Nós claro. fazemos Aliás, parte. esta pandemia veio-nos mostrar exatamente isso, não é? Com um pequeno bichinho que nós nem sequer o conseguimos ver, conseguiu paralisar o mundo, Pois é, não é? pois é. Enquanto toda a gente estava imensamente preocupado com, hum, com guerras, com conflitos armados, não é? E de repente vem uma coisa que nem sequer se vê e É, para o mundo. exato. É muita loucura isso, né? É muita loucura, né? E daí você fala assim, eu fico observando, né, a natureza. Você fala assim, poxa, uma árvore. Ela não sabe o que vai vir amanhã. Se vai vir um sol, se vai vir uma chuva, se vai vir um pássaro Há um, depredar, se vai vir. Ela não há um livro, sabe. há um livro muito giro do Deepak Chopra, em que ele diz: tente explicar ao seu cão o que é o dia da manhã. Porque Como é que é o nome do livro? ai, qualquer coisa da felicidade. Peço desculpa, agora deu-me aqui uma branca, não me lembro, não me lembro. Mas sei que é do Deepak Chopra e ele tem 7 capítulos de 7 coisas que contribuem, segundo ele, para a felicidade. E Ah, é muito giro porque diz ele que tente explicar ao seu cão o que é o dia da manhã. Tente explicar que ele só pode ser feliz amanhã. Porque a verdade é que a grande ah, maioria de todos os outros animais, não é? Vivem muito no presente. E nós somos claro. os únicos animais
que apesar de podermos apreciar o presente, programando o futuro, que o resto das espécies não Nós têm só essa. estamos felizes amanhã, né? Exatamente, andamos sempre à procura do prejuízo, andamos sempre à procura do manhã, amanhã, amanhã. E a verdade é que para muitas pessoas, para Eu muita entendi. gente, o manhã é sempre mais à frente. Um, e, e é uma pena, porque o dia de hoje tem coisas É, fabulosas para se viverem, não é? é no mínimo triste, né? É no mínimo Eu triste você não diria, conseguir ser eu feliz diria hoje, né? pequeno. Mas pronto, Pequeno, com pequeno. certeza, com Mas certeza. sim, mas é isso, é isso. É isso. É mesmo Por isso isso. que eu falo que a natureza ensina a gente. Caramba, É só é estar muito atento. fantástico. Não, é só estar atento. É É verdade. só estar atento. Os animais, eles são fantásticos como eles vivem, né? Eles vivem muito presente, né? Totalmente. Eles vivem total, total. E nós não. Por quê? É a pergunta interessante. Por quê? Né? Por que que a É, gente vive tanto no é verdade. futuro, né? Que não é mau viver no Nós temos. futuro. A única questão é quando tu vives no futuro sem apreciar o presente e andas sempre à procura de Não, mais. é. Há um autor O problema é português que que diz que nós a somos. nossa margem. Não, pode falar. Nossa margem do futuro é muito grande com relação ao presente. Não, é isso. Há um autor português que diz que nós somos ratinhos na roda. E andamos sempre à procura de mais. Andamos sempre à procura de Sim, mais. E, é a famosa corrida dos ratos, né? Que eles chamam, né? ele Né? diz que nós andamos sempre ali na rodinha do rato, não é? E, Pois é, e às vezes precisamos mesmo. Olha, nesse aspecto, a meditação também é uma boa ferramenta, porque nos obriga a parar, porque nos obriga a apreciar o presente, não exatamente. é? Nos obriga a apreciar o presente, Exatamente. não é? Portanto, é um bocadinho isso. Fantástico. Tatiana, esta conversa está a ser o Mas é máximo. mesmo. Que bom que você gostou. E eu espero que esse pessoal esteja gostando, Sim, esteja espero que anotando sim tudo. também. Espero que sim também. Ok. Ah, mas então tá